Vamos passar o boletim médico do São Paulo aqui. Eu até fiz uma lista aqui, Vini, para não deixar ninguém de fora. Ó. O Arboleda treinou hoje normalmente com os companheiros aqui. O treino do São Paulo está terminando agora. Começou por volta de 10h45, então deve estar terminando agora um pouco antes da 1h da tarde. Né? O time viaja hoje à tarde para enfrentar o Botafogo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Arboleda ficou de fora do jogo do final de semana. Treinou ontem, treinou hoje normalmente, então ele volta a ser opção para esse jogo contra o Botafogo. A dúvida é se titular ou de repente como uma opção ali no banco de reservas. O Lucas está se recuperando também de um problema no joelho ali, estava tendo dores no joelho. A tendência é que ele volte só depois do clássico contra o Santos. Está fazendo trabalho de fisioterapia em campo, mas por enquanto sem bola. Pablo Maia, esse sim, a recuperação dele está surpreendendo até o departamento médico de São Paulo, fez uma cirurgia no tornozelo e a tendência é que ele volte até antes, de repente, da pausa para o Mundial de Clubes. Então o Pablo Maia voltando antes do esperado. E agora, aí sim, o Oscar e o Luiz Gustavo, dois jogadores aí sem previsão de volta por enquanto nesse elenco São Paulino. E você estava comentando a respeito, é claro, dessa pressão que existe hoje sobre o Luiz Zubeldia, o técnico de São Paulo, e o que a diretoria de São Paulo entende é que enquanto os titulares não voltarem, a gente está falando aqui de 5, 6 titulares, né? Fora por conta de lesão, o Caleri estava fora no final de semana também por conta de uma suspensão. Enquanto o São Paulo não tiver um time mais titular, se é que a gente pode colocar assim, é muito difícil fazer uma análise do trabalho do Zubeldia. Então, o entendimento da diretoria é que vai seguir analisando jogo a jogo, avaliando, mas a partir do momento que os titulares começarem a voltar para essa equipe, aí sim a diretoria vai conseguir fazer uma análise melhor sobre a evolução ou a falta de evolução, de repente, do trabalho do Zubeldia no comando de São Paulo. Então, por enquanto, sem nenhum tipo de mudanças, mas é claro, né? Tem o clássico contra o Santos no final de semana, tem um jogo difícil contra o Botafogo amanhã. Se acontece uma tragédia no meio do caminho, é possível que a gente tenha alguma novidade no São Paulo, mas tudo correndo dentro do normal, aí a tendência é o Zubeldia seguir no comando de São Paulo, até que pelo menos aí, de repente, o Lucas retorne, o Caleri agora vai retornando também dessa suspensão, a Arboleda voltando, aí o São Paulo começa a ficar com uma cara um pouco mais titular, Vini. Valeu, Felipe Cury, meu parceiro, eu estava olhando aqui enquanto você estava falando. É uma semana delicadíssima para o São Paulo, né? Porque tem Botafogo amanhã fora de casa, clássico contra o São Paulo, aí sim diante do torcedor, e depois viagem para jogar contra o Libertad fora também, pela Libertadores. Fica a expectativa para esse retorno, né? O quanto antes dos atletas titulares importantes para essa sequência de trabalho do Zubeldia.